o ex-prefeito de Feira de Santana, ex-candidato ao governo da Bahia, ex-candidato ao Senado da Bahia e hoje o coordenador oficial da campanha do União Brasil. O ex-prefeito de Feira, Zé Ronaldo, que há algum tempo a gente vem convidando para uma entrevista e felizmente hoje chega o dia dessa entrevista aqui ao vivo no nosso Bom Dia Feira. Bom dia, coordenador. Bom dia, amigo Dilson, bom dia, Fernando, bom dia, Ana, bom dia, Miro, bom dia, ouvintes da Rádio Princesa, nesse início de semana, nessa segunda-feira, com um pouquinho de frio, com muita chuva esses dias, por todas as regiões por onde nós passamos, chovendo muito bem. E sempre é uma alegria falar com vocês dessa entrevista. Estou aqui inteiramente às suas ordens. A gente percebe que o senhor já está mais tranquilo depois daquele estresse de dias atrás, quando o seu nome ainda estava na expectativa de ser indicado a vice. No dia exato o senhor estava muito chateado, muito zangado, teria deixado Salvador com muita queixa, muitas mágoas, mas tudo passou. E como foram esses dias de lá para cá com o senhor? É verdade, na verdade todo mundo já sabe, né? Isso aí já é passado e estamos vivendo o presente e projetando o futuro. Havia, né, uma expectativa, ela não ocorreu, mas vida que se segue, estamos seguindo, conversando, dialogando, viajando muito, participando de muitos eventos. Essa semana que passou foram 20 eventos em 20 cidades diferentes, 20 comunidades diferentes, em regiões diferentes, e que graças a Deus conseguimos concluir ontem a última na cidade de Chu. A que estava programada a última mesmo seria em Conceição do Coité, comício, foi cancelado, suspenso, dizendo melhor, por causa das chuvas. Não era possível se fazer um comício nas chuvas, né? Então isso foi transferido para um outro dia. O hábito lá ia fazer dia de domingo, entre 4 e 5 horas da tarde. Então nós hoje à tarde já estamos fazendo uma reunião para poder projetar a visita à Conceição do Coité e prosseguirmos com as viagens pela Bahia fora. Esta semana as viagens serão iniciadas na quarta-feira. Estamos indo para o oeste da Bahia, vamos visitar, com essas visitas que estaremos fazendo essa semana, chegaremos a 85%, 90% dos municípios do oeste visitados. Estarão faltando apenas 5 ou 6 municípios e que será visitado nos próximos 15 dias. Vamos completar 100% dos municípios do oeste e também daqui até domingo serão os municípios do oeste e posteriormente municípios do sul da Bahia. No sul da Bahia vão ser visitados em 2 dias 14 municípios. Então é uma maratona, graças a Deus, que está sendo feita e com ótima receptividade da população, e é seguir a luta e fazer o bom combate. Coordenador Zé Ronaldo, evidentemente que o senhor deve conhecer todos os municípios. O senhor foi candidato a governador, o senhor foi candidato a senador, além de como prefeito de Feira, o senhor também foi presidente da União dos Prefeitos e evidentemente o senhor conhece mais do que ninguém esse território baiano. Eu entendo, eu posso imaginar, não sei se vou falar a verdade, que o candidato ao governo da Bahia, como ele concentrou-se muito na região metropolitana, na capital baiana, ele não deve conhecer tanto quanto o senhor. Mas dá tempo de conhecer todos os 417 municípios até o final da campanha? Olha, receber lideranças políticas, conversar com lideranças políticas, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, líderes comunitários, você recebe dos 417 municípios da Bahia.
visitar os 417 municípios, mesmo tendo iniciado essas visitas o ano passado, é praticamente impossível, né, você visitar os 417. Mas até ontem já foram visitados 235 municípios. Essa semana agora que nós estamos, serão visitados mais 25 municípios. Então, nós vamos chegar aí a 260 municípios, com fé em Deus, até domingo. E se projetarmos daqui até a eleição uma média de 20 municípios por semana, nós teremos aí aproximadamente 120 municípios que deverão mais ser visitados, o que poderá chegar a 370 municípios, né, visitados. É um número recorde, né? É um número que ninguém nunca alcançou, né, em termos de visitas em uma campanha política. Eu já participei de muitas campanhas políticas, muitas mesmo, e nunca vi algo igual, né, se visitar tantas cidades. E em alguns momentos não visita apenas a cidade. A semana passada, por exemplo, nós visitamos a cidade de Aporá e visitamos o distrito de Aporá, Itamari. Nós visitamos quinta-feira, o município de Muniz Ferreira, e também passamos pelo distrito de Onha, que fica ali na estrada que vai de Santo Antônio de Jesus para a ilha de Itaparica. Então, nós temos feito isso também, né? Visitado cidades e visitados também distritos de alguns municípios. E alguns municípios já foram visitados algumas vezes. Feira de Santana, por exemplo, já foram visitados 5 vezes. Já aconteceram 5 visitas em eventos políticos na cidade de Feira de Santana, pela chapa majoritária, por ACM Neto e pelos candidatos a senador. Barreiras já foram visitadas 3 vezes. Agora, quinta-feira, está programado uma gigantesca carreata em Barreiras, e assim sucessivamente. Então, há municípios que, o seu tamanho populacional, eleitoralmente falando, muitos eleitores, então você visita algumas vezes e faz alguns tipos de eventos políticos. Então, eu acho que amplia o número de viagens, né? Agora é porque é muito grande. Para você ter uma ideia, Gilson, eu estava conversando há 4 anos atrás, na minha campanha de governador, com o prefeito da cidade de Jaborandi, e ele disse assim: olha, Zé Ronaldo, do norte para o sul, em meu município, tem 300 quilômetros de extensão. Ora, para você ter uma ideia o que é 300 quilômetros assim na mente, é você ir em Salvador e voltar para Salvador de novo, né? São 300 quilômetros. Ou é você sair de Feira de Santana e ir a Paripiranga, que são 289 quilômetros de Paripiranga a Feira de Santana. Então, é muita coisa, é muita grande. Isso dentro de um único município chamado Jaborandi, que não é o maior, né? Que não é o maior. O maior município territorialmente da Bahia, os 2 maiores são São Desidério, que nós vamos estar lá essa semana, inclusive, São Desidério e Formosa do Rio Preto, que nós já estivemos. Esses 2 juntos parece que é maior do que o estado de Sergipe. Então, é um estado gigantesco, enorme. A semana passada, nós visitamos os municípios de Canudos, lá da história de Antônio Conselheiro, Macururé, Abaré, que fica lá às margens do Rio São Francisco, Rodelas, que fica vizinho à barragem de Itaparica, também no São Francisco, Santa Brígida, que já fica a 40 quilômetros de Paulo Afonso, Sítio do Quinto, Coronel João Sá, que já é divisa com o estado de Sergipe, né? Adustina.
Na sexta-feira foi para Ipiranga, Fátima, que é divisa com a cidade de Poço Verde, no estado de Sergipe. Heliópolis, que fica a 6 quilômetros da estrada de Sergipe, e para Ipiranga, que fica a 4 quilômetros da primeira cidade de Sergipe. Então, é realmente um estado gigantesco, muito grande mesmo, e está se fazendo realmente um trabalho muito planejado, muito estudado, com muitos critérios, né, para que a gente possa visitar o máximo possível. Agora, chegar aos 417 municípios, eu acho muito difícil. Bom, então certamente o senhor, que conhece todas essas terras baianas, será o ponto de equilíbrio para compensar. Uma pergunta que eu faço agora ao senhor: historicamente, o candidato ao governo sempre elege o candidato ao Senado e vice-versa. Os dois se elegem na chapa majoritária. Este ano, nós estamos vendo as pesquisas mostrando que o candidato Otto Alencar, da chapa majoritária de Jerônimo Rodrigues, do PT, está bem à frente, bem distante do candidato ao Senado da chapa de Assemineto. Como é que o senhor vê isso, essa mudança de comportamento do eleitor? As pesquisas. Não há mudança, não. Está se mantendo uma tradição, né? E vou explicar o que é que eu quero dizer com isso. Otto é um senador, né, tem 8 anos, está no seu 8º ano de senador. Antes de ser senador, era vice-governador. Antes de ser vice-governador, foi secretário de Estado de diversas secretarias, foi conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, foi deputado estadual. Então, Otto é uma pessoa que tem 40 anos com mandato, né? Otto entrou na política como deputado estadual, na mesma eleição que eu entrei como deputado estadual, fomos eleitos na mesma eleição. Então, há uma história maior, né? Uma história longa, portanto, é o nome mais conhecido. Kaká entrou há pouco tempo, né, no mês de março, né, final de março, ele entrou no final de março, ou foi abril, ou foi final de março, ou foi abril, ele já entrou em abril, porque primeiro o candidato a senador era o seu pai, João Leão, não é? Que nas nossas viagens não aguentou o pico, né? É puxadíssimo mesmo, você praticamente nunca almoça, o tempo não dá para almoçar, sobe e desce de carro, sobe e desce de avião, sobe e desce de helicóptero, lanchas, etc., todo tipo de transporte possível para chegar às comunidades. Então você tem que... é muito puxado. Então, João Leão não aguentou o pico, né, da campanha e desistiu de ser candidato a senador. Então o partido indicou Kaká Leão como candidato a senador. Kaká Leão é um deputado de 3º mandato, um estadual e 2 federal, um deputado federal muito bem sucedido em Brasília, talvez tenha sido na história da República o primeiro deputado que no 2º mandato conseguiu ser relator geral do orçamento da União. Isso nunca aconteceu. Normalmente só acontece isso, como você diz às vezes, as raposas felpudas, você usa essa frase, acho que é você que usa isso, para ser o relator do orçamento da União. Então, é um deputado, embora jovem, muito bem sucedido em Brasília. E saiu do zero, né? Ele começou com zero, a pesquisa dele é zero. Ele entrou substituindo o João Leão, então começou de zero. E Otto já estava no seu patamar de 27, 28, 29, 30, não é? É um patamar que Otto teve desde o início, que vai de 25 a 30, né? De 25 a 30, 25 a 30, 25 a 30. É o patamar dele, né? É o que ele conseguiu chegar até hoje. Então, o que é que há?
O Kaká, na última pesquisa da Paraná Pesquisa, já chegou a 13%, né? 13, alguma coisa, 13,6, 13,7, 13,5, um negócio assim, ele já chegou. Ora, ele estava em 0, já chegou em 13,5. O outro se manteve estável em 27, 28. Né? Então, um está crescendo, o outro está estabilizado. Então, isso é promissor, né, para Kaká. Isso deixa Kaká animado, né, bem animado. E quem está do lado de Kaká também fica animado, porque está vendo que de pesquisa em pesquisa ele está aumentando. 2 pontos, 2 pontos. Agora, quando você faz a eleição, a pesquisa de senador, o voto de senador é o último a ser escolhido pelo eleitor. Né? Se você analisar a pesquisa de governador, você vai ver um número muito pequenininho de pessoas que ainda não sabem em quem votar para governador. É um número pequeno, 5, 6, explodindo 7% aí de quem não sabe ainda em quem votar para governador. Então, o eleitor está muito decidido. Para presidente da República, o eleitor também já está muito decidido. Mas para senador, a maioria, 30% aí aproximadamente, diz que ainda não sabe em quem votar para senador. É aí onde entra a força do candidato a governador, né? Que vai e puxa o voto, né, para o candidato a senador. Então, normalmente, ao longo da história, isso só não ocorreu uma única vez. Foi em 1962, eu era menino, tinha 11 anos, numa eleição de Josafá Marinho e um outro candidato a senador, que eu não me lembro quem era, e de Lomanto Júnior, candidato a governador, e Valdir Pires, candidato a governador, que a eleição foi ganha por Lomanto Júnior, não é, o homem que era o homem lá de Jequié, o homem do interior e tal, e ganhou a eleição. Então, Lomanto ganhou a eleição de governador, mas o senador do grupo de Lomanto não foi eleito. Foi eleito Josafá Marinho, que era da chapa de Valdir Pires. Foi a única exceção na história da política da Bahia. Então, concluindo esse assunto, Kaká está crescendo e o senador Otto Alencar está estabilizado, né? Ele parou já tem pesquisa que foi 25, já foi pesquisa que foi 30, ele está entre 25 e 30, entre 25 e 30, não é? Há pesquisas internas que dá até um valor menor, um número menor, mas isso aí mostra o crescimento de Kaká, que vai, com certeza absoluta, começando o programa eleitoral, a tendência é que, com todo respeito, Otto ele não aumente, né? Por quê? Porque ele já tem o patamar dele, ele já tem o conhecimento dele, ele já tem a história dele, né? Ele já é conhecido, ele já é, quem gosta dele já gosta, né? Então já tem o conhecimento dele. Kaká vai passar a ser conhecido, né? No programa eleitoral, ele vai ter, o eleitor vai conhecer mais, conhecer suas ideias, suas propostas. Então, a tendência é que Kaká aumente o número de votos. Como também tem uma candidata a senadora, não é, que é vinculada ao presidente Bolsonaro e tal. Então, são alguns candidatos, né? Tem 5, 6 candidatos, mas tem 3 que estão pontuando mais. Governador Zé Ronaldo, as últimas eleições em Feira de Santana, o senhor, como prefeito, por exemplo, o senhor se elegeu bem, mas os candidatos a governo do estado da Bahia não houveram bem, pelo lado do grupo político que o senhor hoje defende. O senhor se elegia, mas os governadores não. O senhor acha que o seu nome, que sempre foi o nome que se elegeu em Feira, dessa vez tem chance de virar esse quadro? É uma ótima pergunta, essa pergunta é maravilhosa. Eu vou aqui fazer uma explanação muito sobre isso. Como eu já participei de muitas eleições, então, por exemplo, lá atrás, na primeira eleição de Paulo Souto, era, se não me falha a memória, se eu não tiver
era prefeito de Feira de Santana, José Raimundo Azevedo, né, que era o vice-prefeito, e João Doval deixou a prefeitura para ser candidato a governador, e naquela eleição houve primeiro e segundo turno, faltou acho que 2 ou 3 mil votos para Paulo Souto ganhar aquela eleição no primeiro turno, aí teve um segundo turno. Mas em Feira de Santana, Paulo Souto ganhou a eleição com pouquíssimos votos na frente, acho que 1.000 votos, uma coisa assim, de João Doval naquela eleição. Eu fui prefeito, né, em 2000, fui eleito, tomei posse em janeiro de 2001. Em 2004, nós ganhamos a eleição para governador em Feira de Santana. Em 2004, nós ganhamos a eleição para governador. 2002. 2002 nós ganhamos a eleição para governador. Em 2006 também houve uma vitória também em Feira de Santana, se não me falha a memória, 2002 nós ganhamos a eleição. 2006 eu era prefeito e perdemos a eleição para governador de Feira. 2010 o Tarcísio Pimenta era prefeito e perdeu também a eleição para governador. Então, há uma separação, né? Na questão do eleitor. O eleitor, ele toma as decisões dele, não é? Ele escolhe do jeito que ele quer o seu candidato. Isso é uma pergunta que eu disse muito boa pelo seguinte: o prefeito, no meu caso era prefeito, e historicamente em qualquer município do Brasil, os prefeitos, ele tem lideranças políticas, né? O prefeito, ele tem força política, o prefeito tem o poder, né, de estar sendo prefeito, de estar exercendo o poder no âmbito do município, né? Ele é forte no âmbito do município. O prefeito daqui, dali ou de acolá, né? Mas nós temos a eleição de deputado estadual, nós temos a eleição de deputado federal, governador, senador, presidente da República. Se não me falha a memória, são 5 votos, né, que o eleitor vai dar nas urnas quando vai. Estadual, federal, senador, governador e presidente. São 5 votos. Então, o apoio, né, do líder político, ele é muito importante para o deputado estadual, ele é muito importante para o deputado federal, né? Mas para presidente da República e para governador, o eleitor, ele gosta muito de votar, não é, com aquilo que ele acha mesmo, com aquilo que ele entende, com aquilo que ele busca, com aquilo que ele confia, com aquilo que ele simpatiza, não é? Com aquilo que está no coração dele. O eleitor está no coração com a sua vontade de votar para governador, para presidente. Então, o prefeito, ele não entra no coração do eleitor. O eleitor é livre, né? O eleitor tem a escolha soberana em quem vai escolher, né? O eleitor, olha, eu gosto de fulano, eu confio em cicrano. Então ele escolhe a governador, ele escolhe a presidente. E o que nós estamos vendo na Bahia é isso, né? O eleitor, ele está com vontade de votar em 2 candidatos, para presidente e para governador. As pesquisas na Bahia demonstram isso, né? Que ele está querendo escolher o presidente A e está querendo escolher o governador B, né? Quando eu ando aí e estou andando direto, né, para cima e para baixo, as pessoas chegam assim de forma espontânea, o idoso, a idosa, o jovem, mas olha, eu vou votar em você para governador e vou votar em fulano para presidente. Então, ele está votando assim, no coração, né, do coração. Eles estão escolhendo o seu governador e o seu presidente, independente do apoio de A, independente do apoio de B, independente do apoio de C. É por isso que nas eleições, vamos dizer assim, se ganhou a eleição
com a ampla maioria na Câmara Municipal, se ganhou eleição para prefeito e se perdeu para presidente da República, se perdeu para governador. Por quê? Porque é a escolha do coração, aquela pessoa que ele está querendo, que ele está vivendo. Eu estava em Coração de Maria sábado agora passado, foi sábado, e houve uma carreata, e quando acabou a carreata, uma senhora que me conheceu, o senhor Zé Ronaldo, foi prefeito de Feira e tal, me abraçou e tal, e aí disse assim, olha, eu vou votar nesse governador, viu? Vou votar nesse governador, mas o meu presidente é fulano de tal, né? Fulano de tal. Então, você vê que é do coração. É uma senhora que tem mais de 70 anos, né? Que de uma forma espontânea chegou para mim e disse isso, né? E falou isto, externou este pensamento livre dela, né? Sem influência de ninguém, é a escolha dela, né? Então, é isso que as pesquisas estão dizendo na Bahia. O que a pesquisa... Coordenador Zé Ronaldo, Ana Coelho, a candidata a vice, está com seu nome um pedido de impugnação no TRE, a Bahia, não é? Evidentemente que está uma expectativa de um novo julgamento, mas volta a se falar de novo que no caso de Ana Coelho ser impugnada, que a Semineto teria pelo menos essa consideração de voltar a convidá-lo, ou melhor, convidá-lo, porque as informações que ele nunca teria lhe convidado, mas o entendimento das demais pessoas que fazem política não é o mesmo. Acha que a relação que o senhor teve ao longo dos anos com ele, e sobretudo nesse período eleitoral, não precisaria dizer que o senhor seria convidado, ele não poderia expressamente dizer, porque os gestos diziam tudo isto. Mas o senhor ainda vê essa hipótese? Não, isso nem lembro disso. O projeto é outro, as ideias são outras e a busca é de outros caminhos, né, de servir por outros caminhos, que já foram externados pelo próprio candidato, que se eleito for, não é, que será que falou de público, né? Então eu posso falar, e fala muito isso, né? De que eu estaria coordenando a parte política do governo. O que é coordenar a parte política do governo? É aquele que recebe os deputados, que conversa com os deputados, que vai ao encontro das lideranças políticas dos municípios, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, quem recebe, é quem conversa, é quem vê os pleitos que essas autoridades levam ao governo na defesa dos seus municípios, as reivindicações, e através disso vai ao governador, vai aos outros secretários com essas reivindicações, com esses pleitos que são feitos pelos representantes legítimos das sociedades eleitos pelo povo. Essa questão da impugnação é uma questão jurídica, né, que deve ser tratada por quem entende da área jurídica, mas eu já ouvi essa conversa, né, juridicamente falando, e os advogados da coligação entendem que essa impugnação não há fundamento, que não tem condição de prosperar, né? Então os advogados entendem que ela é apenas um ato político, né, de vontade política, e que deverá ser rechaçado pelo mundo jurídico, né, do país, que seja no Estado, que seja em Brasília, né? O que os advogados entendem é isso. Repito, que não há cabimento desse raciocínio apresentado na impugnação. No dia em que a Semineto esteve aqui, que convidou o senhor publicamente para o cargo de coordenador, o senhor fez um discurso e naquele discurso o senhor deixou muita gente assim a imaginar suas palavras se não tinha o endereço certo. Por exemplo, o senhor disse que o senhor era Zé Ronaldo de ontem, Zé Ronaldo de hoje, Zé Ronaldo de amanhã, que o senhor era um homem de palavra.
Isso deixou uma interpretação as mais variadas possíveis. O senhor teve a intenção de dar um recado? Não, recado a quem? Não, obviamente que é a Semineto. Não é isso não. Para você fazer um pronunciamento no momento daquele, não é, no momento, vamos dizer, no momento que mexeu com a Bahia inteira, né? De Barreiras a Paulo Afonso, de Salvador a Juazeiro. O assunto era aquele, né? No mundo da política era aquele. Então, várias pessoas estiveram comigo conversando, né? Com convite A, convite B, convite C. Então, o que é que eu quis dizer com aquelas palavras? Que eu fiz uma ampla reflexão. Então, eu tenho 71 anos de idade. Aos 71 anos, eu achei que se eu fizesse uma mudança de 180 graus, meu Deus, será que isso daria certo para mim? Isso daria certo para a minha comunidade? Isso daria certo para os irmãos do mundo da política? Isso daria certo para quem eu poderia ir conviver, né, de perto? Eu fiz uma reflexão e achei que talvez não fosse bom, não é? Fazer um novo início de uma nova vida, eu acho que era melhor eu continuar, não é, fazendo a vida, né, que se segue, né, a vida que do ontem, do hoje e do amanhã, né? Eu acho que o raciocínio era mais por aí, o pensamento era por aí, e isso eu estou colocando na prática e fazendo em cima desse raciocínio. Coronel Zé Ronaldo, o senhor vai ter, se eleito o seu candidato for, 2 anos ao lado dele, porque ele deixou bem claro que o senhor seria esse coordenador político. E o cargo de coordenador político é um cargo muito ligado diretamente ao governador eleito. Mas o senhor teria 2 anos, de qualquer sorte, sem mandato, embora na política. E o senhor desejaria voltar a ser candidato a prefeito de Feira de Santana? O senhor desejaria voltar daqui a 2 anos, que só tem a eleição para prefeito e a eleição municipal, prefeito, vereadores? Não, você fez uma pergunta em cima de coordenador de campanha, mas você não fez uma análise em cima, caso ele seja eleito governador, né? Tudo isso quem resolve é o povo, de ser secretário de Estado, né? Então, se eu sou secretário de Estado, esses 2 anos eu estaria sendo secretário de Estado. Secretário de Estado com possibilidades de agariar recursos, benefícios, obras, etc., etc., para a nossa cidade, para a nossa Bahia, para a nossa região, para a Bahia como um todo, né? Quanto a 2024, deve ser tratado no momento certo, na hora certa, e nunca jamais com antecedência, quando a gente está totalmente envolvido de corpo e alma dentro de um processo político que é eleger a Semineto governador da Bahia. Agora vamos aqui para o pragmatismo. A eleição é algo incerto. Embora o seu candidato esteja hoje liderando as pesquisas, hipoteticamente ele teria mais chance no momento. Mas a gente sabe que o certo mesmo daqui a 2 anos é a eleição para prefeito. E daqui a 2 anos, sendo uma coisa certa, o senhor hoje, digamos assim, com toda a sua experiência, que já foi prefeito, já foi deputado, o senhor hoje se sentiria assim prazeroso em voltar a ser prefeito de Feira ou é um fato assim descartável? Rapaz, pelo amor de Deus, todo mundo sabe, né? Todo mundo que me conhece, de perto ou não, sabe a minha história com essa cidade, né? Essa cidade, eu não gosto nem de falar, porque eu me emociono, né? Quando eu falo dela, eu me emociono, muda totalmente meu sentimento no meu coração, né? Eu tenho um amor
né, por Feira de Santana, que é maior que tudo, né? Meu amor por essa cidade só é tão grande com meus filhos e meus netos. Então, é uma honra defender essa cidade, é uma honra amar essa cidade. Essa cidade é tudo, rapaz, dentro de mim. Então, esteja eu onde estiver na minha vida, eu estarei sempre defendendo Feira de Santana. Feira é feira, e feira é minha vida, é meu amor, é meu chamego, é tudo. Eu tenho muito prazer de morar nessa cidade e de viver nessa cidade. Eu nunca deixei de morar nela e jamais deixarei. Candidato, ou melhor, não é coordenador, não é, da candidatura de Assemineto e do União Brasil, Zé Ronaldo. É o nosso entrevistado e nós queremos agradecer a gentileza do senhor dessa entrevista, sobretudo depois desse movimento político que se passou na sua vida nesses últimos dias, onde o estresse tomou conta da sua vida, evidentemente a gente acompanhou, onde o senhor teve momentos bastante decisivos na sua vida. Portanto, nós queremos agradecer por essa entrevista, o senhor dá muito calmo, muito tranquilo. E algo mais que eu queria dizer, fique à vontade aqui no nosso Bom Dia Feira. Bom dia, obrigado. Um prazer muito grande sempre falar com vocês. É uma alegria, né? Eu tenho muito respeito a todos vocês que estão aí nesse estúdio. E uma boa semana para toda a Feira de Santana e seguir viajando aí, levantando a bandeira de Assemineto, com fé em Deus, nosso futuro governador, e de Cacá Leão, nosso futuro senador. Um abraço a todos, fica todos com Deus e que Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigado. 7h43, ouvimos assim o ex-prefeito de Feira e atual coordenador da campanha de Assemineto, José Ronaldo.